aquele que está permanentemente na presença de Deus, e fui encarregado de vir para falar e transmitir essas boas notícias. Porém, eis que permanecerás em silêncio. Vamos repetir, igreja? Eis que permanecerás em silêncio. Pois não conseguirás falar até o dia em que venha a ocorrer tudo quanto te revelei, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais no seu devido tempo se cumprirão. Amém? Podeis assentar, vou fazer só mais uma oração. Senhor amado, Deus querido e Deus bendito, todos nós viemos aqui, o Senhor é o Deus que conhece o coração e a alma de cada um que aqui entrou, mas que nessa noite o Senhor possa descer aqui como já tem descido, através dos hinos e falado nos nossos corações, Senhor, e falar sobre as nossas vidas aquilo que carecemos do alto. Espírito Santo, use a minha vida, Senhor. Não sou nada, sou falha, sou pequena, mas Tu és o único Deus, em nome de Jesus. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Hoje pela manhã, vou ser breve, a irmã Cleusa me convidou para dar essa palavra, e eu ainda não tinha. Fui perguntar para Deus: Senhor, o que o Senhor quer trazer à sua igreja nessa noite? E aí o Senhor foi me conduzindo e eu cheguei nessa palavra que eu já tinha estudado há um tempo. E eu acho interessante porque Zacarias, minhas irmãs, significa o nome dele assim: Deus se lembrou, ou aquele a quem Deus se lembra. E eu já abro parênteses para dizer, nessa noite o Senhor está lembrando de muitas pessoas aqui, muitas promessas que foram ditas, e o Senhor nos diz para que nós não venhamos ter medo, porque o anjo disse para Zacarias: Zacarias, não tenha medo, Zacarias, não perde a confiança em Deus. Uma promessa foi liberada para Zacarias, mas assim como Sara no tempo anterior, ela já não via mais perspectiva nenhuma daquela promessa ser realizada. E no tempo de Zacarias e Isabel, eles eram um casal temente ao Senhor. Era um casal falho, era um casal humano, pecador, mas era um casal que adorava o Senhor de corpo e alma. E a adoração que eles tinham diante dos céus chegava até os céus. Era uma adoração verdadeira, era uma adoração genuína. Não era uma adoração onde eles estavam na casa do Senhor só com uma aparência. Não, a adoração era real, era vista na forma como eles tratavam as pessoas que estavam na volta deles. Não era apenas uma adoração religiosa, não. A adoração que eles tinham diante de Deus era uma adoração diferente. Mas mesmo assim, eles tinham um sonho, porque antigamente quem não gerasse era um pobre para aquela época. Então eles tinham ali algo na vida deles, mesmo seguindo e servindo ao Senhor, havia algo na vida deles que precisava de uma visitação da parte de Deus. Aleluias! E talvez eles já tinham até perdido a esperança, porque olhando pelo olhar humano não tinha mais jeito. E como que acontece com nós? Muitas vezes acontecem situações na nossa vida que a gente olha e fala assim: não tem mais jeito. Eu me alegrei muito hoje estudando essa palavra, porque assim, Zacarias, ele foi questionar um anjo. Você imagina? O anjo chegou até ele, porque ele foi sorteado naquele dia para oferecer o louvor de adoração dentro do templo. Não era qualquer um que oferecia essa adoração, era por sorteio, mas quem tivesse com a vida ali que não tivesse boa diante do Senhor, sofria um grande dano. Então não era qualquer pessoa que entrava no templo para oferecer um incenso ao Senhor. Essa forma de oferecer incenso ao Senhor, ela, antes de Cristo, o incenso na Bíblia aparece como uma oferta a Deus nos templos. Era utilizado como uma maneira de se conectar com o Senhor de forma direta. Era como se a queima aromatizante elevasse aos céus pedidos e agradecimentos. Então sempre um grupo de pessoas ia, mas um entrava no templo para poder queimar o incenso. E nesse dia
já idoso, que o anjo visitou ele. Mas ele já estava sem esperança. Mesmo temendo ao Senhor e estando na casa do Senhor, Zacarias já não tinha mais esperança, porque ele já estava ficando idoso. E ainda que o Senhor fizesse uma promessa para ele um dia, eu creio que ele pensava assim: mas Senhor, eu já não tenho idade, nem a minha esposa, essa promessa eu acho que ficou para outra, não vai mais ser para mim. Eu acho que essa promessa pode ser para minha prima, para o meu primo, mas para mim não. Aleluia. Quantas e quantas vezes o Senhor nos faz uma promessa detalhada, e aí vem algo totalmente exposto. Aí vem aquele hino assim: Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Aleluias! E vai Deus, assim como foi com o povo que saiu do Egito, abrindo aquele mar, secando a terra para aquele povo passar. E ainda assim as pessoas não criam que Deus é Deus. E em Tiago nos fala que até diante da presença de Deus os demônios tremem. E muitas vezes nós nos acovardamos diante do nosso Deus. Às vezes a gente prefere ficar com o que a sociedade está falando. Às vezes a gente prefere acreditar no que estão dizendo. Está todo mundo vendo que está derrotado, que está acabado, que está destruído. Mas, minhas irmãs, quando Deus chega, Daniel, um homem temente a Deus, que desde o início da sua vida decidiu servir ao Senhor, não foi isento das tribulações dessa vida. E Daniel foi lançado inocentemente naquela cova, mas Daniel sabia que ele tinha um Deus que estava com ele. Se ele morresse, ele sabia onde ele estaria, e se ele sobrevivesse, ele sabia que o nome do Senhor seria glorificado. Acredito eu que todos estavam à volta daquele homem se questionando aonde está o Deus dele. Não é esse o Daniel que ora 3 vezes ao dia? Por que está passando por isso? Está em pecado? Mas não. Era o Senhor que estava preparando uma escadaria na qual o Senhor queria que ele subisse um degrau. E o Senhor estava ensinando ele já na sua velhice a acreditar ainda mais que Deus é Deus. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Zacarias se depara com o anjo Gabriel. E ainda assim ele duvidou, porque ele estava olhando para a perspectiva humana. Aleluia. Às vezes, irmãos, a gente deixa, o Senhor fala: olha para as coisas que são do alto. Porque se a gente só ficar contemplando as coisas daqui, a gente não vai acreditar que Deus pode, mas Deus pode. Às vezes a minha avó, ela tinha um quadro na casa dela do Mar Vermelho aberto. E aquilo, assim, eu não sabia, não entendia, eu era nova. Eu via aquele mar aberto e eu não entendia. Daí hoje em dia que eu entendo um pouco mais, eu fico me questionando: que Deus é esse? Que abre porta onde não tem. Glória a Deus. Que pega o Paulo, que estava vivendo uma vida achando que estava totalmente certo, derruba ele do cavalinho e fala: agora você vai servir. Glória a Deus. Agora, meu filho, vai ser do meu jeito, porque eu tenho a chave da vida e da morte. Sou eu que mando e ordeno. Os alicerces da terra pertencem a mim. E eu permito situações porque a glória é minha. Aleluia! E Daniel foi livre. Foi livre sem nenhum arranhão. E eu creio que Daniel temia tanto a Deus, tinha um coração sábio, com sabedoria, que ele não estava nem aí com os inimigos dele. Ele não queria saber quem era, ele não queria saber o que iria ser deles, porque ele sabia que ele tinha um Deus de justiça. E quando nós cremos que nós temos um Deus de justiça, não é uma calúnia que vai nos abater. Não é uma porta
vai nos entristecer. Não é uma promessa que ainda não aconteceu que vai fazer a gente duvidar do nosso Deus, ainda que sejamos humanos. E o humano é limitado, mas quando nossos olhos estão para o céu, para o alto, a gente consegue compreender um pouco desse Deus que nós servimos. Louvado seja o nome do Senhor. Então Isabel e Zacarias, eles andavam de forma justa perante o Senhor. E Deus vê, meus irmãos. Ainda que sejamos falhas, nervosas, estressadas, se nós buscamos melhorar e adorar o Senhor verdadeiramente, Deus está vendo. O Senhor está contemplando, diante do olho dele não tem nada que ele não veja. Glorificado seja o nome dele. Então Zacarias estava recebendo uma profecia de alegria. Era algo que ia trazer prazer e alegria, que a vizinhança iria se alegrar junto com eles. E ele, mas como pode, Senhor? Não tem como. Olhando, humanamente. Não, Zacarias, Senhor se lembrou do Senhor, de você. Zacarias, o que está acontecendo? Que você não está conseguindo contemplar que Deus ainda é Deus. Aleluia. Não, Senhor, mas não tem jeito. Mas, irmãos, quando Deus promete, Aleluia. quando vem de Deus, ainda que o inferno se levante, tem que recuar. E se o inferno se levantou, Deus permitiu, Deus ainda é Deus. Você está na posição que Deus mandou? Deus te fez uma promessa. No meio da promessa teve uma situação. E o seu posicionamento? Como que está diante da presença de Deus? Porque Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Foi feito um decreto para eles não orar, porque os inimigos queriam atingir ele. A única forma de atingir Daniel era tocando no Deus dele. Então eles falaram assim: então, já que a gente não achou nada contra ele, para a gente falar mal, para a gente julgar, então vamos mexer nesse Deus dele, porque eles achavam que o Deus de Daniel era mais um Deusinho pequeno. Mas não, o Deus de Daniel era um Deus justo, temível, terrível, é o nosso Deus. Então eles criaram essa situação e eu penso que Daniel pensou: mas eu não vou poder deixar de fazer minhas 3 orações ao meu Deus. E se eu deixar de fazer, o que vão pensar? Lá, viu? Deixou o Deus dele, achou que um decreto seria maior. Não, ele não pensou nas consequências. Ele foi: eu não vou deixar de orar. Às vezes acontece frustração na nossa vida, circunstâncias, e muitas vezes a gente quer se afastar da presença do Senhor, sendo que é só uma forma de nós achegarmos a Ele. E quando nós nos achegamos, nós vencemos, sem depressão, sem dor, porque Ele é o nosso remédio, Ele é o nosso baluarte, Ele é a nossa fortaleza, o nosso socorro, a nossa alegria. E o Senhor visitou Isabel e Zacarias. E mal sabiam eles, sabiam porque foi dito no dia que foi proferida a promessa, que eles seriam pais de João Batista. Aleluia. Por isso que teve um tempinho, deu uma demoradinha aparentemente. Porque era algo muito grande que Deus queria entregar para aquele casal. Às vezes a gente tem tantas promessas e a gente fala: Senhor, está demorando tanto. Espera um pouquinho, é algo muito grande que eu tenho, é um João Batista que eu quero entregar. Mas Senhor, não tem mais perspectiva. Todo mundo à minha volta diz que não dá mais. Espera aí, que a vizinhança vai se alegrar junto com vocês. Aleluia! Porque a vizinhança se alegrou com eles. Xarai, reconstruir. Não, Senhor, não tem mais jeito, é impossível. Não, peraí, que eu estou chegando. E a glória é minha. E quando eu chego, reconstruir, canta, que nessa noite o Senhor possa devolver a alegria, o ânimo e a esperança nos corações. Que nessa noite Ele possa devolver o gozo de servir, de crer que Ele é o mesmo Deus de ontem. Oh, Rabacanta, Rabassuriana. E eles questionavam: não vai dar, Senhor, não tem como. Tem como. Porque foi o grande eu sou que fez a promessa.
que nós venhamos descansar no nosso Deus. Porque no tempo e na hora certa vai acontecer o que Ele disse. Porque Ele é Deus dessa terra. Os alicerces dessa terra pertencem a Ele. É Ele que tem a chave da morte e da vida. Aleluias! Ele pode o que nós não podemos. Ele vai aonde nós não podemos ir. Glória seja dada o nome do Senhor. E que Ele possa ter nos visitado com ânimo nessa noite, com esperança, para nós sabermos que Ele é um Deus de justiça. E tudo que nós plantarmos, pode sabermos, nós vamos colher. Seja plantio bom, seja plantio ruim. Não é o seu irmão, não é o outro que vai colher, não. É você. Se você está plantando oração, se você está plantando verdade, você vai colher. Mas se você está plantando outras coisas, você também vai colher. Porque o nosso Deus é um Deus fiel. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome